Após a saída da Quinta, lá está, Carlos Costa foi surpreendido com algumas notícias a seu respeito. Como forma de tentar repor a verdade, o ex-concorrente esteve hoje mesmo no programa A Tarde é Sua, da TVI. Recentemente pudemos vê-lo na Quinta. Foi precisamente enquanto esteve no programa que surgiu na imprensa o boato de que Carlos se prostituiu para pagar a vida de luxo que aparenta ter. Para provar que não se prostituiu, Carlos Costa vai submeter-se à máquina da verdade. É verdade que foste acusado de vender o corpo para pagar a vida de luxo que levavas? Sim. O Carlos respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. Colocaste anúncios em jornais ou na internet a vender serviços de cariz sexual? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. Participaste em encontros ou prestaste serviços como acompanhante? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Já recebeste dinheiro ou presentes em troca de sexo? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Alguma vez te prostituíste? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Pues bien, lamentablemente Carlos no ha podido desmentir en base a este gráfico las acusaciones que otros han realizado y que otros que presuntamente conocen su vida. Carlos. É mentira. É mentira. Estou de consciência tranquila. Nunca recebi dinheiro em troca de sexo. Nunca o fiz. Nunca fui acompanhante de luxo. Nem sequer sei como é que isso funciona. Lembro-me perfeitamente de ter pessoas que me avisaram para não me meter nisto. Eu decidi vir justamente por não temer, porque senão não estava aqui. E isso é a prova de tudo. Eu não sou maluco. Não ia estar aqui a mentir para seres despido em público. E ele já está connosco. Carlos, muito obrigada pela coragem de estares aqui connosco, sentado aqui no meio destes loucos, mas o assunto realmente é um assunto um bocadinho mais sério. Na altura, esta tarde, na tarde é sua, não tivemos a oportunidade de ver uma grande reação tua. Percebia-se que estavas em choque. Claro, porque até eu estava completamente atónito com o que estava a acontecer. Não, agora estou mais tranquilo. Como é que tu olhas para esta experiência que viveste hoje à tarde? É o seguinte, pelos vistos, acho que sem dúvida alguma a tarde é sua, tem que rever a máquina da verdade. Ponto número 1, isto é real. E pronto, só um maluco é que se predispõe a ir à máquina da verdade para ir mentir. Isto não tem lógica nenhuma e é só... Não era este o resultado que tu esperavas? Não, porque não é real, não é real. Até porque... Alguém que sabe quais é que vão ser as perguntas, porque eu sabia quais é que eram as perguntas que me iam ser colocadas, sabia de antemão. E inclusive recusei-me a responder algumas delas. As que lá estavam porque eu permiti que estivessem. Porque eu disse, ok, vão estar... Carlos, o que me estás a dizer é que tu escolheste as perguntas que tu... Enfim... Eu tive conhecimento das perguntas que lá estavam, sim. Portanto, escolheste aquelas perguntas, na realidade, não fui eu que escolhi as perguntas foram-me colocadas. Das que te colocaram, não é? Sim. Tu escolheste aquelas das quais terias a certeza... Porque as perguntas têm que ser adaptadas consoante o conteúdo que é... Ou seja, o conteúdo, aquilo que me estão a acusar. Ou então faço-te a pergunta de outra forma. Sim. Estas, especificamente... Não, são coisas que têm mais a ver com a minha vida pessoal mesmo. Isto tem a ver com a minha vida pessoal, como é óbvio. Mas que não tinha a ver só com esta questão da prostituição. E estas que eu achei sinceramente que não eram importantes para esclarecer e para deixar bem claro esta questão da acusação de prostituição. Portanto, tu achaste que estas... Tu queres dizer alguma coisa, Flávio? Queria. Diz.
Eu tenho que dizer, não é uma pergunta, não lhe vou perguntar nada, só lhe vou dizer, eu admiro o Carlos enquanto artista. Não é demagogia, não é por estar em televisão. Obrigado. O Carlos, para mim, é dos artistas nacionais da geração dele mais completo. O Carlos dança, o Carlos canta. Nós já vimos o Carlos noutros programas, em talent shows, e realmente não ganhou, não sei porquê, porque realmente é muito completo. Só que há manobras de diversão, Carlos. Isto é só um conselho, vale aquilo que vale. Há manobras de diversão que um artista jamais deve utilizar. Porquê? As pessoas vão lembrar-se de outro tipo de coisas e não do artista. O Andy Warhol dizia, não importa aquilo que dizem sobre mim, importa o tamanho da coluna. Se dissessem que tu tinhas sido prostituto numa coluna pequenina, devias ficar preocupado. Numa página inteira é falar de ti. E há uma coisa que as ciências sociais denominam de teoria de halo, o efeito de halo, que o Dr. Quintino talvez possa explicar melhor do que eu, que é, se alguém achar que tu és uma determinada coisa, por muito que tu passes toda a tua vida a tentar explicar e provar o contrário, as pessoas na tua frente dizem que sim, mas nas tuas costas vão achar sempre que é verdade. Um artista, uma figura pública... Sim, mas isso não invalida, Flávio, com todo este tipo de situações e não vir a público justificar-se. Sabes, Flávio, como é que tu agora dás volta a isto? Eu dou a volta... As pessoas lá em casa conhecem minimamente e sabem perfeitamente que eu não sou nenhum maluco que apareceu aqui do dia para a noite acusado de ter sido prostituto para sustentar uma vida de luxo que eu até nem tenho, que eu não tenho. Uma coisa é aquilo que se vê nas redes sociais e que nós vamos alimentando para partilhar com os fãs. Vou pôr uma foto no carro, vou pôr uma foto aqui, tenho uns ténis novos, olha que giro, vou partilhar. Todos nós passamos por isso e eu muito mais, porque muitas vezes exponho-me até demais. Às vezes pensa, isto é um parvo. Mas era isso que eu te ia perguntar, Carlos. Não é a primeira vez, pela tua excentricidade, pela tua orientação sexual, por todas uma série de razões, que tu te vês numa situação destas, seguramente, ou numa situação complicada. Porquê que desta vez sentiste necessidade de provar que aquilo de facto que estavam a dizer sobre ti não era real? És outra questão. Eu quando saí, fui confrontado com estas afirmações todas. Foi realmente... Eu sou sincero, não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido no sentido de que... eu já sabia que quando saísse ia levar com alguma coisa de mau, de menos bom. Sim. Porque já passei por essa experiência antes. Não sou nenhum novato, eu sabia. Não esperavas é que fosse esta quando saí, sim, não sabia, não fazia a menor ideia, nem esperava. Fui avisado, fui alertado mal, saí pelos meus amigos, olha, saiu isto, mas ignora-se, se perguntarem alguma coisa, é ridículo, nós já justificamos, mas entretanto has de ter a oportunidade de justificar e de falar sobre isso. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Quando saí, tive a oportunidade de ter entrevista no Você na TV, logo no dia a seguir, e posteriormente inclusive com a Fátima, na tarde é sua, falamos sobre isso e o que eu disse foi que estava completamente tranquilo, que me ri sobre o assunto e isto é real, porque quem lê a matéria que lá está é de ir às lágrimas. Aquilo é de ir às lágrimas, as histórias são de ir às lágrimas. Se tu soubesses este desfecho para a tua experiência de hoje à tarde, voltarias a repeti-la? Claro. Sim, quer dizer, sim, repetia. Repetia porque o que eu fui fazer, ou seja, este desfecho, não porque... Ou seja, está toda a gente neste momento a falar disto. E isto é real. E não quero que as pessoas lá em casa pensem, olha que giro, ele agora até está a achar piada, está toda a gente a falar. Porque é grave. Se as pessoas acharem que eu estou feliz por estarem a falarem de mim a este respeito, neste momento, não estou. Tenho a cara lavada de vergonha, sabes? E no entanto estás aqui sentado. Sim, estou aqui. É verdade. Aliás, não sei se já reparaste, eu ainda não consegui levantar os olhos disto. Eu ainda não consegui tirar os olhos daqui. Eu posso falar, até porque, provavelmente o Carlos também já sabe, eu não gostei da sua participação E também porque não gostei da participação do Carlos. E eu disse aqui, neste momento também quero dizer, o Carlos só está aqui, neste momento sentado, pela mediocridade do nosso país. A única razão, porque o Carlos está aqui sentado e não se está a divertir com a sexta-feira à noite, é a mediocridade do nosso país. Um programa como este alimenta muita gente. E alimenta também gente que nada tem a ver com este programa. As revistas cor-de-rosa portuguesas, que são absolutamente medíocres. Sim, porque estamos a falar de uma questão que é completamente extra-quinta. Sim, e todos nós sabemos que a má qualidade das pessoas que trabalham nas revistas cor-de-rosa... Ok, tirar de tudo. Há bom e mau em todo lado. Eu estou a falar... Não, desculpe. Eu vou dizer uma coisa. Se aqui estamos 5... E um de nós é má qualidade, eu tenho que apontar que alguém do grupo a que eu pertenço é de má qualidade, porque senão estou igual a eles todos. Claro. Ponto. E a mediocridade das revistas, que se alimentam como parasitas de programas que são pagos pela televisão e pelos fez com que ele tivesse sentado aqui hoje. E trazendo um assunto extremamente medieval. Toda a gente sabe no país que eu defendo a prostituição como uma profissão. Ponto.
não acho a prostituição uma profissão menos digna Bom, mas aqui, de qualquer outra. Só aqui não se está a defender a prostituição. Mas eu sou eu que estou a defender. Mas a nossa sociedade que se alimenta destas coisas. Porquê que a nossa sociedade é tão à volta com isto? Porque a quantidade de gente que vive da prostituição e gasta dinheiro na prostituição às escondidas e que destrai famílias e casamentos. É tanto que depois leva a este não tenho mais tempo. Isto é algo meu e as pessoas lá em casa conhecem-me o suficiente para saberem que se eu fosse maluco, só mesmo sendo completamente maluco, só mesmo se eu fosse completamente maluco alguma coisa a esconder, não te colocavas nesta posição. Exatamente. Carlos, muito obrigada por teres vindo, por estares connosco. Continuem em casa a acompanhar tudo o que acontece nesta quinta. Alguma vez te prostituíste? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Pues bien, lamentablemente Carlos no ha podido desmentir en base a este gráfico las acusaciones que otros han realizado y que otros que presuntamente conocen su vida. Carlos. É mentira. É mentira. Estou de consciência tranquila. Nunca recebi dinheiro em troca de sexo. Nunca o fiz. Nunca fui acompanhante de luxo. Nem sequer sei como é que isso funciona. Lembro-me perfeitamente de ter pessoas que me avisaram para não me meter nisto. Eu decidi vir justamente por não temer, porque senão não estava aqui. E isso é a prova de tudo. Eu não sou maluco. Não ia estar aqui a mentir para seres despido em público. E ele já está connosco. Carlos, muito obrigada pela coragem de estares aqui connosco, sentado aqui no meio destes loucos, mas o assunto realmente é um assunto um bocadinho mais sério. Na altura, esta tarde, na tarde é sua, não tivemos a oportunidade de ver uma grande reação tua, percebia-se que estavas em choque. Claro, porque até eu estava completamente atónito com o que estava a acontecer. Não, agora estou mais tranquilo. Como é que tu olhas para esta experiência que viveste hoje à tarde? É o seguinte, pelos vistos, acho que sem dúvida alguma a tarde é sua, tem que rever a máquina da verdade. Ponto número 1, isto é... Não ganhou, não sei porquê, porque realmente é muito completo. Só que há manobras de diversão, Carlos. Isto é só um conselho, vale aquilo que vale. Há manobras de diversão que um artista jamais deve utilizar. Porquê? As pessoas vão lembrar-se de outro tipo de coisas e não do artista. O Andy Warhol dizia, não importa aquilo que dizem sobre mim, importa o tamanho da coluna. Se dissessem que tu tinhas sido prostituto numa coluna pequenina, devias ficar preocupado. Numa página inteira é falar de ti. E há uma coisa que as ciências sociais denominam de teoria de halo, o efeito de halo, que o Dr. Quintino talvez possa explicar melhor do que eu, que é, se alguém achar que tu és uma determinada coisa, por muito que tu passes toda a tua vida a tentar explicar e provar o contrário, as pessoas na tua frente dizem que sim, mas nas tuas costas vão achar sempre que é verdade. Um artista, uma figura pública... Sim, mas isso não invalida, Flávio, com todo este tipo de situações e não vir a público justificar. Sabes, Flávio, como é que tu agora dás de volta a isto? Eu dou a volta... As pessoas lá em casa conhecem minimamente e sabem perfeitamente que eu não sou nenhum maluco que apareceu aqui do dia para a noite acusado de ter sido prostituto para sustentar uma vida de luxo que eu até nem tenho. Que eu não tenho. Uma coisa é aquilo que se vê nas redes sociais e que nós vamos alimentando para partilhar com os fãs. Vou pôr uma foto no carro, vou pôr uma foto aqui, tenho uns ténis novos, olha que giro, vou partilhar. Todos nós passamos por isso e eu muito mais, porque muitas vezes exponho-me até demais. Às vezes penso, isto é um parvo. Mas era isso que eu te ia perguntar, Carlos. Não é a primeira vez, pela tua excentricidade, pela tua orientação sexual, por todas uma série de razões, que tu te vês numa situação destas, seguramente, numa situação complicada. Porquê que desta vez sentiste necessidade de provar que aquilo de facto que estavam a dizer sobre ti não era real? És outra questão. Eu quando saí, fui confrontado com estas afirmações todas. Foi realmente... Eu sou sincero, não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido no sentido de que... eu já sabia que quando saísse ia levar com alguma coisa de mau, de menos bom. Sim. Porque já passei por essa experiência antes. Não sou nenhum novato, eu sabia. Não esperavas é que fosse esta quando saí, sim, não sabia, não fazia a menor ideia, nem esperava. Fui avisado, fui alertado mal, saí pelos meus amigos, olha, saiu isto, mas ignora-se, se perguntarem alguma coisa, é ridículo, nós já justificamos, mas entretanto has de ter a oportunidade de justificar e de falar sobre isso. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Quando saí, tive a oportunidade de ter entrevista no Você na TV, logo no dia a seguir, e posteriormente
momento, inclusive, com a Fátima, na tarde é sua, falamos sobre isso e o que eu disse foi que estava completamente tranquilo, que me ri sobre o assunto e isto é real, porque quem lê a matéria que lá está é de ir às lágrimas. Aquilo é de ir às lágrimas, as histórias são de ir às lágrimas. Se tu soubesses este desfecho para a tua experiência de hoje à tarde, voltarias a repeti-la? Claro. Sim, quer dizer, sim, repetia. Repetia porque o que eu fui fazer, ou seja, este desfecho, não porque... Ou seja, está toda a gente neste momento a falar disto. E isto é real. E não quero que as pessoas lá em casa pensem, olha que gira, ele agora até está a achar piada, está toda a gente a falar. Porque é grave. Se as pessoas acharem que eu estou feliz por estarem a falarem de mim a este respeito, neste momento, não estou. Tenho a cara lavada de vergonha, sabes? E no entanto estás aqui sentado. Sim, estou aqui. É verdade. Aliás, não sei se já reparaste, eu ainda não consegui levantar os olhos disto. Eu ainda não consegui tirar os olhos daqui. Eu posso falar, eu queria falar até porque, provavelmente o Carlos também já sabe, eu não gostei da sua participação e também porque não gostei da participação do Carlos e eu disse aqui, neste real. E pronto, só um maluco é que se predispõe a ir à máquina da verdade para ir mentir. Isto não tem lógica nenhuma e é só... Não era este o resultado que tu esperavas? Não, porque não é real, não é real. Até porque... Alguém que sabe quais é que vão ser as perguntas, porque eu sabia quais é que eram as perguntas que me iam ser colocadas, sabia de antemão, e inclusive recusei-me a responder algumas delas. As que lá estavam porque eu permiti que estivessem, porque eu disse, ok, vão estar... Carlos, o que me estás a dizer é que tu escolheste as perguntas que tu... Eu tive conhecimento das perguntas que lá estavam, sim. Portanto, escolheste aquelas perguntas, na realidade, não fui eu que escolhi as perguntas foram-me colocadas. Das que te colocaram, não é? Sim. Tu escolheste aquelas das quais terias a certeza... Porque as perguntas têm que ser adaptadas consoante o conteúdo que é... Ou seja, aquilo que me estão a acusar. Ou então faço-te a pergunta de outra forma. Sim. Estas, especificamente... Não, são coisas que têm mais a ver com a minha vida pessoal mesmo. Isto tem a ver com a minha vida pessoal, como é óbvio. Mas que não tinha a ver só com esta questão da prostituição. E estas especificamente... E que eu achei sinceramente que não eram importantes para esclarecer e para deixar bem claro esta questão da acusação de prostituição. Portanto, tu achaste que estas... Tu queres dizer alguma coisa, Flávio? Diz. Eu tenho que dizer, não é uma pergunta, não lhe vou perguntar nada, só lhe vou dizer, eu admiro o Carlos enquanto artista. Não é demagogia, não é por estar em televisão. Obrigado. O Carlos, para mim, é dos artistas nacionais da geração dele mais completo. O Carlos dança, o Carlos canta. Nós já vimos o Carlos noutros programas, em talent shows, e realmente... Após a saída da Quinta, lá está, Carlos Costa foi surpreendido com algumas notícias a seu respeito. Como forma de tentar repor a verdade, o ex-concorrente esteve hoje mesmo no programa A Tarde é Sua, da TVI. Recentemente pudemos vê-lo na Quinta. Foi precisamente enquanto esteve no programa que surgiu na imprensa o boato de que Carlos se prostituiu para pagar a vida de luxo que aparenta ter. Para provar que não se prostituiu, Carlos Costa vai submeter-se à máquina da verdade. É verdade que foste acusado de vender o corpo para pagar a vida de luxo que levavas? Sim. O Carlos respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. Colocaste anúncios em jornais ou na internet a vender serviços de cariz sexual? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. Participaste em encontros ou prestaste serviços como acompanhante? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Já recebeste dinheiro ou presentes em troca de sexo? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira.